Bom, aqui vamos começar a estudar o movimento retilíneo uniformemente variado. Anteriormente se é visto o movimento uniforme, né? Então foi o que vimos anteriormente, certo? Então nós precisamos fazer aqui uma pequena revisão ou comentário acerca do movimento uniforme, né? Então eu vou aqui só fazer um breve comentário, que é o seguinte. Só para a gente lembrar, o que é que definiu o movimento uniforme, né? O MRU. O que é que definiu o MRU? Era três funções horárias, certo? A função horária da aceleração, a função horária da velocidade e a função horária da posição, né? A função horária da aceleração era, no movimento uniforme, o que era aceleração? Quanto era aceleração? A aceleração é zero, né? Ou seja, esse carro ele não apresentava uma aceleração. Então a aceleração era nula. Então, o que é que nós tínhamos também? A velocidade. O que é que a gente podia dizer sobre a velocidade de um corpo ou de um objeto que se move no MRU? Que a velocidade era sempre constante, né? A velocidade no MRU é constante. Então, o que é velocidade constante? É que num determinado percurso onde o objeto ou o móvel ele descreve um MRU, que é um movimento retilíneo uniforme, a velocidade era sempre constante. E a função horária da posição era descrita por uma função assim, né? S de t é igual a S0 mais VT, né? Essa era a função horária da posição para um movimento uniforme. Era uma função linear com o tempo, ou uma função do primeiro grau, certo? Então, só para a gente revisar, no movimento uniforme, o que caracteriza o movimento uniforme são essas três equações, né? As funções horárias da aceleração, a função horária da velocidade e a função horária da posição. Para o MRUV, isso vai ser equivalente, né? A gente vai começar a dizer o que é aceleração, porque eu falei aqui que a aceleração é zero, mas eu ainda não dei uma definição do que é aceleração, né? Mas o que a gente vai ter para o MRUV é algo semelhante, tá? A gente vai descrever uma função para a aceleração, vamos descrever uma função horária para velocidade, e a gente também vai escrever uma função horária para a posição. Ou seja, independentemente se o movimento é MRUV ou MRU, a gente vai ter essas três funções para caracterizar a aceleração, a velocidade e a posição, tá? Então, eu já vou começar definindo o que é o MRUV, né? Que é o movimento retilíneo uniformemente variado. Primeiro, quando eu digo que o movimento é retilíneo, eu estou deixando claro que eu vou trabalhar em apenas uma dimensão, tá? É unidimensional, em linha reta. Eu não vou trabalhar com mais de uma dimensão. Quando eu falo que é uniformemente variado, é que o movimento ele varia de forma uniforme. Como assim? Eu vou responder isso dizendo o seguinte: a aceleração é nula. A velocidade varia, ou desculpa, a aceleração é constante, é uniforme. Ou seja, o movimento ele é variado por quê? Porque a gente vai ver que a velocidade varia, mas a aceleração é constante. Então, a primeira forma de você descrever o MRUV é dizer, olha, no MRUV a aceleração é constante. Então, se alguém lhe perguntar, o que caracteriza um movimento retilíneo uniformemente variado? Você pode afirmar com certeza que é um movimento que o objeto, que o móvel, ele se move com aceleração constante. É uma resposta completamente positiva, tá? Bom, a gente vai definir o que é de fato essa aceleração, mas o primeiro passo é dizer isso. A aceleração para o MRUV é constante. Lembrando, o que eu quero dizer com aceleração constante? Eu quero dizer o seguinte: a aceleração ela não varia com o tempo. Em todo o percurso, o valor da aceleração é a mesma, tá? Então, vamos começar definindo o que de fato é aceleração. Então, vamos falar sobre a aceleração escalar média, tá? Primeiro, o que eu quero dizer com aceleração escalar?
Bom, pessoal, quando eu falo que a aceleração é escalar, é que eu, primeiro, como eu acabei de afirmar, eu estou trabalhando apenas em uma dimensão, certo? Segundo, a gente não vai se interessar com o sentido da aceleração. A gente ainda não está trabalhando com grandezas vetoriais, a gente está pegando apenas grandezas escalares. Então, a gente vai começar com a aceleração escalar, tá? Muito bem, então a gente vai definir a aceleração escalar média como sendo, então vou escrever AM, tá? Para definir como sendo a aceleração escalar média, ou seja, mesmo que, haja uma variação de aceleração, ou seja, não seja mais MRV, mas eu posso calcular a, a aceleração, independentemente se é movimento, se é MRV ou não, eu sempre posso calcular como sendo variação de velocidade pelo intervalo de tempo, tá? Onde ΔV é V final menos V inicial e ΔT é T final menos T inicial. Essa fórmula aqui, ela é geral, tanto faz se é MRV ou não, tá? Mas para o MRV, então para o MRV, que é o que a gente está de fato aqui trabalhando, a aceleração vai ser constante, então para todo instante de tempo a aceleração é a mesma, eu não preciso colocar esse mzinho, tá? Então a aceleração é simplesmente a variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Então essa é a definição de aceleração, ok? Muito bem. Vamos tentar interpretar o que é aceleração média. Olha, pela fórmula, a aceleração é o quê? Ela mede a variação de velocidade pelo intervalo de tempo. Ou seja, a aceleração, ela está te dizendo o quanto que a velocidade está variando num certo intervalo de tempo. Para um certo tempo t, como é que a velocidade está variando. Se a gente lembrar, o que é a velocidade média, né? A velocidade média, só colocar aqui ao lado, né? Era a variação de posição pelo intervalo de tempo. Ou seja, a velocidade é variação de posição pelo intervalo de tempo. A aceleração é variação de velocidade por intervalo de tempo, tá? Então, tomem cuidado com esse pequeno detalhe, tá bom? Aí lembrando que ΔV é V final menos V inicial, ΔT é T final sobre T inicial. Aí, pessoal, é o seguinte, qual é a unidade, né? Qual é a unidade de aceleração? Olha, a gente vai usar a fórmula aqui, tá? Vou colocar aqui entre parênteses o A, que quer dizer que eu estou analisando só a unidade. Aqui é ΔV, tá? Vai ficar unidade de variação de velocidade por unidade de tempo. Qual é a unidade de variação de velocidade? Velocidade é medida em quê? É medida em metros por segundo ou em quilômetros por hora. É o mais comum. Mas como a gente está trabalhando aqui com unidades padrão, ou seja, no Sistema Internacional de Unidade, lá a unidade padrão é 1 metro por segundo. Então, em cima aqui vai ficar metros por segundo. E o tempo, ΔT, embaixo aqui, é medida em quê? É medida em segundo. Então, a unidade de aceleração é metro por segundo dividido por segundo. Aqui é uma fração, é uma divisão de fração, mantém a primeira fração. Aqui é a mesma coisa que S sobre 1, inverte a segunda fração. Aí, M vezes 1, M. S sobre S, S ao quadrado, né? Ou seja, a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado, tá? Então, vamos só aqui recapitular. Quando eu falo aceleração média, isso aqui tanto faz se o movimento é MRUV não, tá? Ou não. Tanto faz. Essa fórmula aqui é sempre geral. Mas para o MRUV, especificamente, como é a constante, é só escrever assim, tá? É a mesma coisa. Qual a diferença? É porque é o seguinte, ó. Se a aceleração é constante, durante todo o percurso, a aceleração ela, ela vai ser sempre o mesmo valor. Então, nesse caso, a aceleração média e a aceleração instantânea, que é para um ponto específico, é a mesma. Então, quando eu colocar esse mzinho aqui, tanto faz, se é MRUV ou não, tá? Muito bem, e vamos começar fazendo aqui alguns exemplos para a gente fixar isso na cabeça, né? Então, vamos começar por essa questão aqui. Vamos lá. É muito comum existirem nas ruas e avenidas de nossa cidade pequenas lombadas denominadas redutores de velocidade. Trafegando por uma avenida, o motorista se vê obrigado a reduzir a velocidade de 80 km por hora para 8 km por hora, em um tempo de 20 segundos, devido à existência do tal redutor.
determine a aceleração escalar média no SI, tá? Ó, esse SI significa o quê? Que eu tenho que colocar na unidade padrão. Aqui, vamos lá. O primeiro passo para resolver uma questão é anotar os dados que a questão te dá. Então, vamos lá. Inicialmente, o carro estava com qual velocidade? 80 km por hora. Então, a velocidade inicial do carro era o quê? 80 quilômetros por hora. E aí, ele finalizou, depois de 20 segundos, ele chegou, depois de 20 segundos, a 8 km por hora. Ou seja, a velocidade final foi de 8 quilômetros por hora, né? Aí, o ΔT, o tempo total, foi de quanto? Foi de 20 segundos, ok? Então, esses são os dados que a equação te dá. E ele quer o quê? Ele quer a aceleração escalar média. Então veja que aqui ele nem se preocupou se o movimento é MRV ou não, tá? Por quê? Porque em algum momento ele pode ter aceleração, ele ter pisado no freio com maior intensidade, outro momento com menor intensidade, então nesse caso a aceleração vai variar com o tempo, mas a fórmula ela permanece a mesma, tá? Então, se o movimento é MRV, a aceleração média e a aceleração num ponto, que é essa fórmula aqui, é a mesma coisa, tá? Vamos lá, primeiro passo. Eu sei que a aceleração é média, é variação de velocidade por intervalo de tempo. Quem é ΔV? ΔV é V final menos V inicial. Vamos lá, quem é V final? V final é 8, né? Quem é V inicial? V inicial é 80, né? Então, eu estou calculando primeiro a variação de velocidade. Ó, 8 menos 80 dá o quê? Dá menos 72 quilômetros por hora. Ou seja, a variação de velocidade é menos 72 quilômetros por hora. E aí aqui, ó, é só usar a fórmula, né? Só que é o seguinte, ó, a velocidade está em menos 72, tá em quilômetros por hora e o ΔT está em segundos, né? Ou eu transformo esse segundo em hora, ou eu transformo essa velocidade aqui em metro por segundo. O que é que eu vou fazer? Depende da questão. Como a questão aqui está pedindo no SI é o Sistema Internacional de Unidades, né? É a sigla. E lá, o tempo é medido em segundo, a posição é medida em metro, então a velocidade vai ser metro por segundo, então a aceleração tem que ser metro por segundo ao quadrado. Ou seja, eu tenho que transformar isso aqui em metros por segundo. Como é que eu faço isso? É só relembrar, né? Ó. Se eu tenho aqui quilômetro por hora, e aqui eu tenho metro por segundo, como é que eu faço a conversão, tá? Ó, para transformar de quilômetro por hora para metros por segundo, ou seja, eu quero passar de quilômetros por hora para metros por segundo, o que é que eu faço? Eu divido por 3,6. Se eu quiser passar de metro por segundo para quilômetro por hora, o que é que eu faço? Eu multiplico por 3,6, ok? Então, se eu dividir 72 por 3,6, isso aqui é a mesma coisa que 20. Então, vai ficar menos 20 metros por segundo. Né? Então, 72 quilômetros por hora é a mesma coisa que 20 metros por segundo. Agora é só usar a fórmula. Então, a aceleração média vai ser o quê? Vai ser ΔV. Que ΔV é menos 20, dividido por ΔT, que é 20. Menos 20 dividido por 20 dá o quê? Dá menos 1. Então, a aceleração média é de menos 1 metro por segundo ao quadrado. Então, essa aqui é a desaceleração que esse carro ele vai ter que fazer. Né? Vamos para mais uma aqui. Um carro aumenta sua velocidade de 10 metros por segundo para 30 metros por segundo em 5 segundos, em um movimento retilíneo uniformemente variado. Aí, qual é a aceleração do carro? Ó, então, de novo, quais os dados que a gente tem que fazer? Tem que anotar os dados, né? Então, o V0, a velocidade inicial é 10 metros por segundo. A velocidade final é 30 metros por segundo. E o ΔT é de 5 segundos. Né? Então, vamos lá. A aceleração é ΔV por ΔT. Aí, veja, ó, como o movimento é retilíneo uniformemente variado, nem precisa escrever o M, né, que nem a aceleração média, porque a aceleração vai ser constante durante todo o percurso. Aí, ó, quem é ΔV? O ΔV é V final menos V inicial. Então, V final é 30
V inicial é 20. Então fica o quê? 30 menos, desculpa, é 10, né? Então aqui é 10. 30 menos 10 é 20. Então ΔV é 20 metros por segundo. Então essa é a variação da velocidade. Ok. Quem é o ΔT? É 5. Então só usar a fórmula agora, né? Então a aceleração vai ser igual a 20 dividido por 5. 20 por 5 dá o quê? Dá o quê? Dá 4, né? Isso aqui dá 4. Ou seja, a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a cada segundo, a sua velocidade aumenta em 4 metros por segundo. Então essa é a aceleração adquirida pelo carro. Vamos para mais uma. Um ciclista está inicialmente a 4 metros por segundo e após 6 segundos atinge a velocidade de 16 metros por segundo. Considerando o movimento uniformemente variado, determine a aceleração. Ok, então vamos lá. Primeiro passo, anotar os dados. A velocidade inicial é o de quê? É de 4 metros por segundo. O ΔT, ele falou que é 6 segundos, tempo total, né? E a velocidade final foi de quanto? 16 metros por segundo. Aí, vamos lá. A aceleração é variação de velocidade pelo intervalo de tempo. Vamos lá. Quem é ΔV? É V final menos V inicial. Então, ΔV fica o quê? V final é 16, menos V inicial, que é 4. 16 menos 4 dá o quê? Dá 12, né? Então, a variação de velocidade é de 12 metros por segundo, ou seja, a sua velocidade aumentou em 12 metros por segundo. Agora é só usar a fórmula, né? Então, a aceleração vai ser 12 dividido pelo ΔT, que foi de 6, 12 por 6, 2. Ou seja, a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração adquirida pelo ciclista, né? Vamos finalizar com essa questão aqui, tá? Um trem reduz sua velocidade de 25 metros por segundo para 5 metros por segundo em 10 segundos. Determine a aceleração do movimento. Então, passo 1, anotar os dados. Então, vamos lá. V0, que é a velocidade inicial? É 25. Então, 25 metros por segundo. Que é o V final? V final é 5 metros por segundo. Ok? Aí o ΔT, quem é ΔT? ΔT é 10 segundos. Ou seja, agora ele quer a aceleração, né? Então a aceleração vai ser o quê? Vai ser ΔV por ΔT. Vamos lá. Quem é ΔV? É V final menos V inicial. Quem é V final? V final é 5 menos V0, que é 25. 5 menos 25 dá o quê? Dá menos 20. Ou seja, ΔV é menos 20 metros por segundo. Ou seja, a variação da velocidade é de menos 20 metros por segundo. Ou seja, a sua velocidade reduziu em 20 metros por segundo. Ok? Agora vamos à fórmula. A aceleração é ΔV, então vai ficar menos 20, dividido pelo quê? Pelo ΔT, que é 10. Menos 20 por 10, corta o zero com zero, fica menos 2 sobre 1, que dá menos 2. Então, a aceleração é de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente finaliza aqui com este exemplo. E aí, para resolver questões desse tipo, basta apenas usar a fórmula, né?